Olha quem resolveu aparecer, eu! Depois de tanto tempo aí ausente, porque eu não estava conseguindo ler, ter tempo para ler e também não estava conseguindo nenhum tempo também para poder gravar alguma coisa para vocês. Eu falei assim, bom, para gravar qualquer coisa eu não vou fazer isso, então deixa eu terminar de ler a minha leitura atual e aí eu trazer para o pessoal o que eu achei a respeito de Um Estranho Sonhador. A minha edição é essa nova edição que tem lançado aí. Essa edição mais do que perfeita, porque eu já me encantei, foi indicação da Aline, já me encantei logo pela capa. Eu falei assim, a primeira edição eu achei assim bem chulezinha. Eu falei, ixi, uma fantasia com uma capa meio assim, sei lá, bem xoxa. Eu falei assim, não vou pegar para ler. E aí, né, daquelas, você compra livro pela capa? Talvez. E me surpreendi. Eu me apaixonei pela escrita da autora, eu não a conhecia. E eu vou dizer para mim que essa fantasia, a forma que ela foi escrita, se tornou uma forma até poética, que a autora nos faz adentrar realmente ali na cabeça dos personagens e imaginar, né, fazer com que a nossa imaginação vá muito além de uma simples fantasia, porque aqui a gente não vai ter uma fantasia assim mirabolante, cheio de guerras, cheio de batalhas. Então assim, eu acho que nos cativa porque ela está nos trazendo vidas e personagens diferentes de uma maneira muito linda, muito simples e da mesma maneira muito tranquila, sabe? Não tem uma correria para poder explicar tudo o que acontece aqui. E ao mesmo tempo, os capítulos são extremamente curtos, o que facilita muito a gente poder ler. Aqui a gente vai ter a história do Laszlo, o estranho, uma criança órfã de guerra. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe absolutamente nada. Ele só tem sonhos muito estranhos e uma, vamos dizer assim, uma obsessão em entender e saber que cidade que é Lamento. Que ele tem muito isso na cabeça dele, de uma cidade chamada Lamento. E ele fica ali tentando de todas as formas estudar e entender o que é essa cidade. Ele se torna um bibliotecário e quando surge a oportunidade dele ir, né, até essa cidade aí, ele não mede nenhum esforço para conseguir encontrar esta cidade e tentar entender o que aconteceu com a cidade de Lamento há 200 anos atrás, tanto que ele ouve as histórias sobre essa cidade. E ele tenta entender o que é esses, o que rolou ali, né, há 200 anos atrás. Ele só sabe que os deuses foram mortos pelo matador de deuses, mas ele não entende o porquê, ele não entende o que são e o que aconteceu para que esses deuses fossem mortos. E ao mesmo tempo a gente tem a história de algumas crianças, alguns fantasmas que norteiam essa cidade de Lamento. Então a gente tem, vamos dizer assim, duas vertentes, né, duas divisões, né, da história e ao mesmo tempo elas estão ali unidas e de alguma maneira elas vão acabar se encontrando. Então eu achei assim fantástico, eu me apaixonei por muitos personagens aqui e ao mesmo tempo eu imaginei um fim, né? Embora isso daqui seja uma duologia, mas eu imaginei um fim para esse livro e eu tive um baita de vamos dizer assim, uma reviravolta, né? Um plot twist na minha cabeça que eu não imaginava que iria acontecer. Aqui a gente não vai ter romance, né, hot, vou colocar assim. É um romance bem leve, sem nenhuma cena mais picante, pelo contrário. A gente vê aquele romance gostosinho, sabe, de se seguir, de se ler. Então, assim, se você está preocupado em pegar essa fantasia achando que vai ter, né, muitas cenas de paixão e tudo mais, isso você não vai encontrar, tá?
É aquele, vamos dizer assim, é muito mais de fantasia do que de romance. Então, assim, tem romance? Tem, mas é aquela pitadinha certa que a gente ama. E eu tô muito ansiosa para ler o segundo dessa duologia, né? E entender e saber o que que acontece, porque o final ficou em aberto e ficou aquela sensação de que, meu Deus, não acredito, como é que pode ter terminado assim? Então, se você gostou, né, desse resumão aí que eu passei para vocês, e, gente, tá na dúvida de se ler ou não ler, façam a leitura de Um Estranho Sonhador. Vale muito a pena, é uma história muito gostosa. E assim, eu demorei um pouquinho para ler, eu confesso, porque eu estava, né, sem tempo. E assim, eu não tinha vontade nenhuma de ler com rapidez, porque eu estava realmente degustando cada página. Eu estava conversando com a Aline, que foi a pessoa que me indicou a ler Um Estranho Sonhador, e eu falei para ela assim, eu falei assim, a gente não consegue ler tão rápido, porque eu não consegui ler tão rápido, porque eu estava digerindo cada página e cada acontecimento aqui. E assim, gente, é fantástico, é fantástico, é fantástico. Eu amei o esquema de magia, eu amei a forma como a fantasia se desenrola, eu amei a forma como os personagens são descritos. Não deixa dúvida pra gente, não deixa nem um pouquinho da gente, não, quem é esse? Surgiu da onde? Surgiu do ralo, do espaço sideral? Não, é muito perfeito. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer a respeito de Um Estranho Sonhador. Vale muito a pena. Eu não sei como é que não tem gente ainda falando a respeito desse livro. Então, assim, leiam O Estranho Sonhador. É uma fantasia extremamente gostosa. Eu amei conhecer. Eu vou ficar aqui insistindo. Eu amei, mas fica minha indicação aqui para vocês, Um Estranho Sonhador.